Olá, estudantes do oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos retomar a história do Brasil. A história do Brasil ela se divide em três momentos: Brasil Colônia, de 1500 a 1822, Brasil Império, de 1822 a 1889 e Brasil República, 1889 a 2020, que nós vamos ver só o ano que vem. Então vamos começar com o Brasil Império, porque nós já estudamos o Brasil Colônia, agora vamos para o Brasil Império. Vocês sabem que a partir do momento em que Dom Pedro decretou a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, acabou o Brasil Colônia e aí começou o Brasil Império. Obviamente que o Dom Pedro I, que é o que nós vamos estudar hoje, o governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831, ele começou com bastante popularidade, porque o Dom Pedro I disse que ia ficar no Brasil, descumpriu as ordens de Portugal, enfrentou os portugueses e aí decidiu ficar no Brasil. E isso ele inicia o seu governo com boa popularidade. Vamos lembrar também que a Inglaterra contribuiu para esse processo de independência, porque ela queria ampliar os comércios com o Brasil. Os Estados Unidos também, que já era um país independente, reconheceu o Brasil independente porque queria aumentar comércio. Então o Brasil, de vez de dever para Portugal, ele passou a dever para a Inglaterra, porque ele pegou dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar Portugal. E aí passou a ficar endividado com a Inglaterra. Então o Brasil começa endividado, com problemas. O Dom Pedro sai fortalecido desse período. Então o Dom Pedro I começa a governar o Brasil independente, né? E logo logo ele já demonstra muito autoritarismo. Ele fecha o Congresso que se reúne para fazer a Constituição e ele faz a Constituição do jeito dele, pessoal. O conjunto de leis que vai reger o Brasil. Ou seja, ele vai criar quatro poderes: o poder do imperador, o executivo, o legislativo dos deputados, o judiciário e o poder moderador, que é o poder que ele pode exercer e mandar sobre os outros três poderes. Ou seja, o Dom Pedro mostrou ser muito autoritário, vários escândalos pessoais de várias amantes que ele tinha, conflitos no Nordeste, a Confederação do Equador, que ele agiu com muita violência para derrotar os manifestantes, a crise econômica, o Brasil não tinha um produto para desenvolver, porque nós estávamos na decadência do açúcar, decadência do ouro, e o café estava ainda crescendo a sua produção no Brasil. Aliado a isso também tem a perda do Uruguai. O Brasil acaba perdendo o Uruguai, que acaba ficando independente, se envolve numa guerra, gasta muito dinheiro, sai humilhado. E ainda o Dom João VI. Lembra do Dom João VI? Aquele que fugiu de Portugal, veio para o Brasil e depois foi obrigado a voltar para Portugal. Ele voltou para Portugal para governar Portugal, mas deixou seu filho Pedro aqui. Só que em 1826, o Dom João VI morreu. Quem tem que assumir? O seu filho. Quem é o seu filho? Dom Pedro I, que está governando o Brasil. Obviamente, o que ele vai fazer? Vai renunciar ao trono em Portugal em nome da sua filha, Maria da Glória, que ele tenta num casamento ali com o irmão Miguel manter o trono. Miguel dá um golpe, assume o poder em Portugal e ele já fica preocupado em querer derrubar o irmão do poder em Portugal. E aí mais insatisfação, porque os brasileiros vão começar a dizer que o Dom Pedro está mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. E além disso também muitos brasileiros, né, também acusam que Dom Pedro privilegia mais os portugueses que os brasileiros. Nós temos que lembrar que o Dom Pedro é português, ele não é brasileiro. E aí, pessoal, tem o Partido Brasileiro, o Partido Português, que estão cada vez mais em conflito. Daí, aliado a isso, os brasileiros acusando Dom Pedro de manter muito privilégio para os portugueses, de se preocupar mais com Portugal do que com o Brasil, crise econômica, autoritarismo, conflitos no Nordeste, perda do Uruguai. Tudo isso vai gerar uma insatisfação, conflitos, brigas de rua entre Partido Português, Partido Brasileiro. Isso vai tirar toda a popularidade do Dom Pedro I e ele acaba abdicando. Ele vai abdicar, renunciar em abril de 1831 e vai para Portugal lutar contra o irmão para recuperar o trono. E aí ele consegue recuperar, só que o Dom Pedro I acaba morrendo muito cedo. Em 1834 ele morre em Portugal. Pessoal, o filho dele só tem 5 anos de idade, que vai ser o futuro Dom Pedro II. Quem é que vai assumir o Brasil? Se o filho dele é uma criança, não tem como governar o Brasil. De 1831 a 1840, algumas pessoas vão governar o Brasil provisoriamente. E isso se chama Brasil do período regencial. Período regencial.
até 1840, quando Dom Pedro II dá o golpe da maioridade e assume o poder com 14 anos. Mas isso serão os próximos conteúdos. Então, iniciamos o estudo desse novo conteúdo do governo Dom Pedro I, de 1822 a 1831, até a sua renúncia. E é esse nosso conteúdo. Façam os desenhos no caderno e pintem à vontade.